nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso irmão, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, última semana do tempo quaresmal, queremos rezar por todos os nossos irmãos que já partiram para a casa do Pai. Todos aqueles que cada um traz carinhosamente em seu coração. De um modo particular, gostaria de rezar de um grande amigo que ontem à tarde partiu, mais uma vítima do Covid-19, Clair Rafanini Júnior, que era ministro da Eucaristia da paróquia São Pedro Apóstolo. Grande amigo, grande batalhador, incentivador de todos os nossos projetos sociais que tínhamos lá. Reconheçamos as nossas culpas, as nossas falhas, as nossas omissões, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, nosso Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza nos caminhos da vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos, as culpas do vosso povo, e na vossa bondade desfazei os laços dos pecados que em nossa fraqueza cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos e acolhamos com alegria a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eu ouvi as injustiças de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas faltas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrarmos-nos dele. Mas o Senhor está a meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvadora. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero.
Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele o meu clamor, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo Ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que estão nos acompanhando de nossas igrejas domésticas, estamos já praticamente no penúltimo dia do nosso tempo quaresmal. Domingo iniciamos a caminhada da Semana Santa com a celebração do Domingo de Ramos. É já a parte final da vida terrena, humana de Jesus. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus diante dos judeus piedosos, religiosos, daqueles que não saíam do templo. E eles queriam apedrejar Jesus. Apedrejar na época de Jesus não era jogar pedras simplesmente,
era apedrejar até a morte todo aquele que eles achavam que deveriam morrer. Eles apedrejavam até verem-no morto. Assim queriam fazer com Jesus. E Jesus interpela os seus algozes: por que quereis me apedrejar? Vocês estão cansados de ver minhas obras. Eu só fiz coisas boas. E eles respondem: queremos apedrejá-lo porque você blasfema. Você diz ser filho de Deus. Olha que interessante. Não olhar as obras, mas simplesmente porque Jesus se dizia filho de Deus. E de fato, Jesus era não apenas filho de Deus, o Deus feito homem. Filhos de Deus somos todos nós. E quantas vezes nós somos incompreendidos pelo que falamos, não pelo que realizamos. Nós podemos fazer muitas obras boas, mas infelizmente as obras boas, elas incomodam até os religiosos. Não por serem obras boas, mas porque aquele que faz obras boas também tem palavras de verdade. Também denuncia as obras más. Também é capaz de proclamar um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Mas muitos não estão preparados para esse tipo de mundo. Muitos ainda vivem no egoísmo. Querem um mundo só para si. Eu vivo bem, eu estou bem. Então cada um que se esforce para viver bem também. E as obras ficam de lado. Não importa quantas obras boas tenham feito, mas o fato de apenas denunciar as más obras, aí sim já passa a ser condenado, já passa a ser perseguido. Nós, católicos, estamos cansados de ver isso. A todo momento nós vemos pessoas sendo injuriadas, condenadas, e pessoas boas, que fizeram coisas boas, mas que desagradaram porque falavam a verdade, denunciavam a mentira, falavam contra as injustiças daqueles, inclusive, que se diziam autoridades em nome de Deus. Ora, Deus não nos dá autoridade alguma a não ser para fazer coisas boas. E nós devemos ser medidos, ser julgados pelas obras boas que fazemos. Nós vemos muitas pessoas que não são cristãs, que não frequentam igrejas, que não professam fé alguma, mas que fazem boas obras. Essas estão no bom conceito de Deus. Ao mesmo tempo, nós vemos pessoas que não saem da igreja, que rezam bastante, mas que praticam obras más, que praticam inclusive corrupções, e tudo fazem em nome de Deus, invocando um Deus que não é o Deus da bondade, que não é o Deus da misericórdia. É por essa razão que Jesus mais uma vez escapa desses homens religiosos, porque Jesus ainda tem um caminho, mesmo que curto, a percorrer, e ele vai lá para o outro lado do Rio Jordão, lá onde fora batizado, e lá uma multidão o segue.
porque muitos acreditavam em Jesus e não eram pessoas religiosas, não eram frequentadores do templo, eram pessoas que viviam à margem da sociedade, mas viam, enxergavam, reconheciam as obras boas que Jesus realizava. E, diz o Evangelho, passaram a acreditar nele, não pelas palavras, mas pelas obras. Nós devemos aprender a reconhecer e principalmente aprender uma coisa muito difícil para nós católicos: não condenar ninguém que ousa a denunciar o mal que está sendo feito. Quantas pessoas nos condenam e quantas pessoas exaltam aqueles que produzem morte. Ora, nós estamos num momento terrível. Já passamos das 300 mil mortes por Covid no nosso país. É um número muito elevado, um número que não levamos a sério, porque acreditamos em mentiras, acreditamos em homens que não são loucos, mas que tinham e têm um projeto: diminuir a população. Quanto mais gente for embora, melhor para eles. Se são idosos, não tem que pagar tanto mais benefícios de aposentados. Se são jovens, não protestarão, porque nós, numa certa idade, já não temos muito mais ânimo para protestar. São os jovens que vêm e vão mudando a nossa situação. Mas nós preferimos acreditar nas mentiras. Agora, num período extremamente perigoso, parece que estão tentando acordar. Não podemos dizer que ainda estão acordando. Os nossos hospitais estão cheios, as nossas UTIs estão lotadas, já há falta de medicamentos para intubação. Isso é muito desagradável. Já há falta de oxigênio. Os cemitérios ampliaram já o tempo de enterrar pessoas. Já estão enterrando durante a noite, porque a cada dia o número vai aumentando. Como eu disse no início da celebração, ainda ontem, mais um amigo e um amigo querido foi embora por essa pandemia, por esse vírus que ele vai dizimando pouco a pouco. Ele não tinha 70 anos ainda, era um homem batalhador, um bom homem, um homem que fazia coisas boas, um homem que caminhava ao lado e sempre defendendo os pobres mais pobres. Partiu, pegou a Covid, superou aquela primeira fase, mas ficaram as sequelas, e numa dessas sequelas ele teve uma embolia, e ontem à tarde veio a notícia que ele havia caminhado em direção aos braços do Pai. Temos certeza que está junto de Deus, porque gastou sua vida fazendo coisas boas, só fez coisas boas. Quantas e quantas vezes não foi criticado, quantas e quantas vezes nos foi caluniado, e suportou tudo isso porque acreditava nas obras que Jesus ensinava. Há pouco mais de 4 meses, a sua esposa, companheira de longos anos, partira também. Essa não vítima da Covid, de outra doença.
E agora ele partiu. Ele foi ao encontro da sua amada e foi ao encontro do amado, foi ao encontro do primeiro amor. O nosso primeiro amor sempre deve ser Jesus Cristo, mas não um Jesus estratosférico, não um Jesus nas nuvens, um Jesus que somos e devemos ser capazes de enxergar em cada ser humano, em cada irmão, em cada irmã, independente da religião. Nós estamos também encerrando a nossa campanha da fraternidade, quando nos pede a campanha que todos sejamos um, como o Filho e o Pai são um. Nós precisamos aprender a superar as diferenças religiosas, as diferenças de crenças, mas mais que isso, precisamos aprender a nos respeitar, a superar as diferenças entre os católicos, a nos voltarmos mais à palavra de Deus. Nós tivemos um período de alguns anos em que foi sendo, em nome de Deus, semeado o ódio, e o ódio penetrou em nossos corações. Que tristeza! Um coração cristão penetrado e pleno de ódio. Não ódio de Deus, ninguém tem ódio de Deus, mas ódio dos irmãos e das irmãs. Tudo porque aprendemos a ouvir a voz da tentação, a voz do maligno, a voz daqueles que não se preocupam com a vida humana. Sejamos como Jesus, que nossa preocupação seja a vida humana, não importando a religião a que as pessoas pertençam. Hoje nós iniciamos um tempo bem mais sério de quarentena. Serão praticamente 15 dias agora, com a possibilidade, quase certeza, de mais 15 dias depois. Peço por Deus, não enxerguemos isso como um grande feriado. Não viajem, não saiam de casa, a não ser para o necessário. Fiquem em casa. Infelizmente, muita gente, como na primeira quarentena, enxergaram aqueles dias de feriados como um momento de aproveitar e viajar. Eu vou para a praia, eu vou para o campo, eu vou para cá, eu vou para lá. Não é tempo de ir para lugar nenhum. É tempo de ficarmos em casa. Estamos no pior mês da pandemia. A cada dia morre mais e mais gente. Os médicos estão nos pedindo encarecidamente: se cuidem, fiquem em casa. Os hospitais estão no seu limite. Eles também estão no limite deles, tanto os médicos quanto os profissionais de saúde, aqueles que auxiliam os médicos, sejam enfermeiros, atendentes, faxineiros, enfim, todos aqueles que vivem nos hospitais. Estão há um ano num trabalho incansável para salvar vidas. Não sejamos imprudentes, nós que ainda temos a vida, que saiamos aproveitar esse feriado cumprido. Não é para passear, é para ficar em casa, para determos esse vírus que não sabemos onde ele está, mas que ele está presente em todos os lugares. Ele não está só presente num único lugar. Que saiamos só o necessário. Eu vou ter que sair logo mais, porque vou fazer as exéquias desse amigo.
Será uma exéquia rápida, com uma distância segura, porque está tudo lacrado, o caixão lacrado, e nós teremos poucos minutos para fazer uma última oração, pedindo a Ele, que já está na presença do Pai, que nos abra a consciência. O coração muitas vezes fica aberto, o coração é mole, mas a cabeça é dura. Como é difícil a gente convencer as pessoas a se cuidarem e principalmente a fazerem o bem e fecharem os ouvidos para os maledicentes, que o ódio não penetre nosso ser. Nós cristãos não somos pessoas de ódio, ao contrário, Jesus nos ensinou que somos pessoas do amor. Ele nos deixa 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus jamais proferiu a palavra ódio, jamais ele pregou o ódio. Pelo contrário, pregou a reconciliação, pregou a unidade, que nós sejamos um, como nos diz a campanha da fraternidade, e que nós, católicos, aprendamos a dar o exemplo, que sejamos um, como o Filho e o Pai são um, e nós seguimos o Filho que nos leva nos caminhos do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesse altar de oferta, cada um em sua igreja doméstica, coloque sua intenção, coloque sua aflição, coloque seus seres queridos que partiram, para que Deus alivie e transforme essa nossa dor em esperança, esperança de que venceremos esse vírus mortal. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre.
Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus de misericórdia, que sempre sirvamos dignamente o vosso altar, de modo que, participando dele, alcancemos a eterna salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós os louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, meus irmãos e irmãs, o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade como o Papa Francisco, com nossos bispos Odilo e Luís, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de um modo particular, Clair Raffanini, que ontem partiu,
e todos aqueles que carinhosamente trazemos em nossos corações. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Temos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E essa paz de Cristo nos dê a consciência de que precisamos ficar em casa neste período tão crítico e tão difícil de nossas vidas. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes somos nós que fomos convidados para esta ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Sejamos sempre protegidos, ó Deus, pelo sacrifício que recebemos, que Ele afaste sempre de nós toda espécie de pecado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Lembrando que domingo nós iniciamos a nossa Semana Santa com o Domingo de Ramos. Nós teremos missas às 10 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Após cada missa, ambas, nós faremos a bênção dos ramos em sistema drive-thru aqui na rua Serra do Japi, ao lado da igreja. Então, aqueles que desejarem benzer ramos, venham, que nós estaremos benzendo, nós os padres, logo após a missa das 10 e logo após a missa das 5 horas da tarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em casa, fiquemos em paz, o Senhor permaneça conosco, tenhamos todos um bom dia, graças a Deus.